O Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso está sob nova gestão. O desafio agora é revigorar na parte moral e profissional e fortalecer a categoria que vem sofrendo vários ataques a respeito das suas competências técnicas e legais. Para falar sobre esses e outros assuntos, a gente recebe aqui no Jornal do Meio-Dia o novo presidente do Conselho Regional de Enfermagem, Antônio César Ribeiro. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde a todos. Presidente, em que situação, em que pé se encontra aquele recurso, aquela medida, a ação judicial que foi impetrada pelo Conselho Federal de Medicina, questionando as competências técnicas e legais do profissional de enfermagem? Então, foi uma liminar, né, uma medida cautelar, em que houve uma reação nacional da enfermagem brasileira, capitaneada pelo Conselho Federal de Enfermagem, que conseguiu a suspensão do efeito da liminar. Agora, o que nós temos é aguardar o julgamento do mérito do processo. Em linhas gerais, o que os médicos ou o Conselho Federal de Medicina estava contra é que o enfermeiro possa solicitar exames para o paciente. Exatamente. É isso? Exatamente. Eles encontraram uma brecha na lei porque não tem explicitamente colocado na nossa lei do exercício a prática da solicitação de exames, né? Existe a prática da consulta de enfermagem, ela se dá principalmente no nível da atenção básica e como exemplo a gente pode trazer o pré-natal, né, que o enfermeiro realiza no nível da atenção básica e não se tem como fazer o pré-natal sem solicitar os exames de triagem iniciais do processo. Por exemplo, o VDRL, o hematócrito, enfim, outros exames que compõem a prática da consulta de enfermagem dentro do programa pré-natal, como de outros programas também. Agora, essa solicitação de algum tipo de exame por parte do profissional de enfermagem oferece algum tipo de risco ao paciente? Não, ao contrário. O exame é um recurso diagnóstico. Agiliza. Agiliza. Porque a prática clínica, ela compõe a prática do enfermeiro. Né? Isso está garantido em lei. Assim como de outras profissões também. O entendimento que a gente tem, que na verdade o Conselho Federal de Medicina, ele tem fatiado o projeto antigo de cercear as profissões, garantindo a hegemonia da prática médica, como ele tentou através da lei do ato médico, em que alguns artigos que limitavam a prática de alguns profissionais, inclusive do enfermeiro, eles foram vetados. Né? Passado aquele momento, agora vem com essas medidas cautelares, né? Tentando isoladamente colocar limite em algumas práticas, o que inclui a prática do enfermeiro, no caso, na solicitação de exames e outros procedimentos. Uma espécie assim de reserva de mercado. Exatamente. Eles estão dizendo o seguinte, olha, esse espaço aqui é meu, se eu deixar, você entra. As profissões de saúde, como outras profissões afins, né, ela é uma arena de conflito, certamente. Né? E aí é uma questão de cada corporação ir buscar o seu melhor espaço dentro do cenário do trabalho. E a prática médica, historicamente, ela sempre foi hegemônica, né? E a enfermagem é uma profissão no Brasil recente, ainda que ela remonte aos séculos, né? O cuidado do outro, sempre alguém cuidou do outro, mas a enfermagem como uma prática científica, uma prática técnica, ela tem menos de um século. Ela chega no Brasil em 1923, a primeira turma de enfermeiros foi formada em 1926. E a regulamentação do trabalho da enfermagem, nós estamos hoje na segunda edição da lei que regulamenta o nosso exercício. Ainda que ela já tenha 32 anos, mas digamos, recente, né, do ponto de vista da organização de um trabalho. Presidente, para o profissional de enfermagem hoje, o que é que mais preocupa? As condições de trabalho ou a remuneração da categoria ou as duas coisas juntas? Eu acho que é um conjunto, não é? A enfermagem hoje ela está em todos os serviços de saúde, tanto da iniciativa pública como privada, em todos os níveis de assistência. Nós hoje representamos 70% da força de trabalho em saúde e as condições de trabalho, independente do setor, se público ou privado, nos preocupa muito. A gente acompanha muito problema aqui em relação à saúde municipal. Sim, é só dar uma olhada no pronto-socorro, as condições em que aquele espaço funciona, né? Como é que os enfermeiros eles conseguem trabalhar lá? O clima de estresse deve ser muito grande, não é? É muito grande, né? As condições são péssimas, a gente está exposto todo o tempo a situações insalubres, situações de risco, né? Em função das condições que são oferecidas para o desenvolvimento do nosso trabalho. Além de fazer o primeiro contato com o paciente e com a família do paciente, que às vezes
mesmo sendo paciente, já perdeu a paciência. Já perdeu a paciência, porque nós recebemos o paciente. Né? A enfermagem é que continua com o paciente durante as 24 horas do período. Então, todas as demandas frustradas da sociedade dentro de um serviço de saúde caótico é recebida por nós. E é dentro desse caos que a gente tem que produzir o cuidado de enfermagem e dar conta, minimamente, de atender as necessidades do paciente. Dar a resposta, mesmo sem ter as condições ideais para isso. Presidente, obrigado pela presença e pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio-Dia. Nós te agradecemos.